Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá e bem-vindo a mais outro programa da Rádio WLC, onde apresentamos assuntos atuais sobre o avanço de novas verdades diretamente das Escrituras. Eu sou seu apresentador, Cris Deluca. E eu sou Will Santos. Obrigado por nos sintonizar e por nos deixar fazer parte do seu dia. Hoje nós iremos falar sobre títulos. Você sabe, Chris, que recentemente li os resultados de uma pesquisa online conduzida pela BBC de Londres. Eles compilaram uma lista dos títulos dados a alguns tipos de empregos mais ridículos enviados pelos leitores. Verdade? Como o que, por exemplo? Bem, aparentemente no condado de Ceredigion, no país de Gales, não há salva-vidas. Em vez disso, eles são chamados de auxiliar recreativo todo molhado. E o programa de hoje, o que ou quem é Elohim? Auxiliar de recreação todo molhado? É esse o título que eles recebem, e tem mais. Consultor de informação era o título dado a um bibliotecário, enquanto um guia de museu era chamado de coordenador do ensino interpretativo. E você consegue adivinhar o que é um agente da força de campo? Não. Parece ficção científica. Força de campo, campo de força, o que isso significa? Aparentemente, um agente da força de campo é o que alguns chamam de cobrador de impostos. E é claro que temos todos os vários títulos dados à nobreza. Com certeza. Se um rei ou rainha era conhecido por conquistas militares, eles geralmente teriam um grande título acrescentado a seus nomes, como Catarina a Grande da Rússia, Alexandre o Grande e assim por diante. Eu acho isso um tanto chato. E quanto a Athelred, rei da Inglaterra no século X? Ou havia Luís II na França, também conhecido como Luís o Gago. Mais recentemente, Kim Jong-il da Coreia do Norte, quando morreu em 2011, ele tinha mais de 1.200 títulos diferentes. Tipo o quê? Você se lembra de algum? Claro que lembro. Ele foi chamado de líder de personalidade notável. Ele foi considerado o maior escritor mundial e o maior gênio musical da humanidade. Ele foi mestre da computação que surpreendeu o mundo. E também alguém que tinha um amor fraternal sem fim. Você deve estar inventando isso. O quê? Você não acha que um homem que foi chamado de maior santo, que governou com extrema magnanimidade, também poderia ser chamado como alguém que possuía um amor fraternal sem fim? Eu estou falando sério. Esses eram todos os títulos, além de centenas de outros mais. Bem, eu suponho que se você tem a intenção de atribuir a alguém tantos títulos, alguns deles podem não retratar a realidade. As escrituras também têm títulos que foram atribuídos a alguns indivíduos. Por exemplo, em toda a Bíblia, existem repetidas admoestações para que invoquemos o nome do Senhor. Agora, nós aprendemos que o original não se refere ao nosso Pai desta forma. Senhor é um título genérico que realmente não deveria estar lá. Já o hebraico original é muito mais específico. Na verdade, ele usa o nome pessoal do Criador e nos diz para que invoquemos o nome de Yahuwah. Existem alguns lugares da Bíblia, como Salmo 68, verso 4 e Isaías 26, 4, onde são usadas as versões abreviadas do nome do nosso Criador, que é Yah. Mas é só isso. No resto do tempo, o nome divino permanece oculto sob os títulos genéricos de Senhor ou Deus. Eu realmente acredito que Satanás teve uma participação nisso, Chris. E é claro que teve. Como os crentes podem invocar o nome de Yahuwah quando eles não sabem o seu nome verdadeiro? Eles simplesmente não conseguem. Há mais do que isso, pois existe um grande poder no nome divino. Eu gostaria de gastar apenas alguns minutos para esclarecer àqueles que estão nos sintonizando pela primeira vez. O nome de Yahweh é bastante incomum, uma vez que a maioria dos nomes são classificados como substantivos.
Quando sua esposa estava grávida, Chris, você teve alguma dificuldade em concordar com o nome dado a seu filho que estava para nascer? Bem, como foi ela que teve que carregar o nosso pequenino e passar pelo trabalho de parto até que ele nascesse, eu disse que ela poderia escolher o nome de sua preferência, desde que eu pudesse opinar sobre o tal nome. Eu creio que todo casal tem esse direito. Eu concordo também. Ela tinha livro de nomes de bebês e passava meses fazendo listas de diferentes nomes e combinações. Bom, ela queria encontrar o nome certo e a combinação perfeita, e que fosse um nome bonito. É bem assim mesmo, pois todos tomam esse cuidado. E normalmente esses nomes são substantivos, mas o nome do Criador é diferente. Você poderia, Chris, abrir sua Bíblia lá em Êxodos 3. É lá que Moisés está diante da sarça ardente e é instruído a retornar ao Egito. Leia, por favor, os versos 13 e 14. Ok. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o que sou, ou eu sou quem eu sou, é a definição de Yahweh, mas que na verdade vem da palavra hayá, que é um verbo do ser ou do existir. Em outras palavras, todo e qualquer verbo do ser que há é propício e usado como o nome do Criador. Sou, é, era, foi, ser e sido. Todos eles descrevem perfeitamente o único ser que é ou será eternamente autoexistente. Certa ocasião, eu pesquisei a palavra hayá e percebi que ela foi usada repetidamente em Gênesis 1. Na verdade, se você procurar por Gênesis 1 em uma Bíblia interlinear, a qual mostra a tradução para o português logo abaixo dos caracteres hebraicos originais, o relato é muito menos prolixo do que em inglês. Por exemplo, em português, nós dizemos haja luz e houve luz, mas no hebraico é simplesmente luz, hayá, haja luz e houve luz. O que eu achei tão bacana e significativo foi que quando Yahweh trouxe ao mundo sua existência, ele o fez usando seu próprio nome. Sim, foi isso. E há uma razão para isso. Eu sei que já falamos sobre isso antes, mas para os nossos ouvintes que estão nos escutando pela primeira vez, esta é uma verdade fundamentalmente importante que todos eles precisam saber. Há um poder sobrenatural no nome de Yahweh. Já os títulos simplesmente não são munidos desse mesmo poder. Livro de Isaías, capítulo 55. Já estou indo para lá agora mesmo. As palavras de Isaías 55, versículos 10 e 11, devem ser memorizadas por todo crente, pois são poderosas, usando a ilustração de como a própria chuva é o agente ativo que faz as plantas crescerem. Yahweh diz que a sua palavra age da mesma maneira. Sua própria palavra contém o poder de fazer o que ela diz. Eu entendi. Deixe-me ler aqui. Diz: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A própria palavra de Yah contém o poder de fazer o que ela diz. Sendo assim, como temos acesso a esse poder? Quando invocamos o seu nome, o nome dele, ao ser dito em combinação com o que necessitamos, torna-se uma promessa poderosa. Este poder me fascina e inspira a minha fé. Você está doente e precisa de cura? A palavra que vem dele é: seja curado. Você está em perigo e precisa de ajuda? A palavra que vem dele é: receba a proteção que você procura. É exatamente por isso que não encontramos o nome Yahweh em nossas Bíblias modernas. Nós podemos encontrar o nome Senhor e Deus, mas não encontramos Yahweh. Satanás conseguiu eliminar o nome divino porque ele sabe que existe poder neste nome. Ele fez isso ao sobrepor os títulos genéricos do Senhor ou Deus, e isso não deveria ter ocorrido. E realmente não há razão para isso, a não ser, como você diz, com o fim de esconder de nós o poder que é inerente ao nome de Yah.
E isso me faz lembrar de alguns nomes bíblicos que também tiveram seus nomes modificados ou até mesmo encobertos, como por exemplo, Maher-Shalal-Asbas, Michel-Lemont, Nergal-Sherezer, o Rab-Mag. Que dom de línguas, mas sim, o nome Yahweh é muito mais fácil de dizer do que qualquer um desses nomes complicados. Ele foi escondido apenas para ocultar o significado e o poder do nome divino. Mas vamos falar sobre títulos. As escrituras no hebraico original também usam títulos. Devemos proceder dessa forma? O que eles querem dizer? Nós os usamos apenas na forma hebraica ou podemos usá-los em nossa própria língua também? O que você acha, Will? De alguma forma, os títulos são úteis, pois eles nos transmitem informações. Por exemplo, no Brasil, sempre que alguém se refere a um ministro do Supremo, eles dizem Sua Excelência, e sabe-se que essa pessoa está se referindo a um juiz ou um magistrado. Eles também são úteis para fazermos algumas comparações, e é assim também que as Escrituras se utilizam desses títulos. Abra Chris em Êxodo 20 e leia o primeiro mandamento, por favor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Na verdade, essa passagem no original não diz o Senhor, mas o título usado como Deus está sendo apresentado. Diz: Eu sou Yahweh, teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Mas isso não quer dizer que não há outros deuses. Ou falsos deuses. Falsos deuses, com certeza, mas eles existem nas mentes e sistemas de outras crenças. O que isso quer dizer é que o Deus Yahweh está acima de tudo e acima de todos os outros deuses, porque ele é o único que tem vida, que é eterno e que se autoexiste por si só. Paulo, em suas epístolas, também usa alguns títulos. Vamos ler 1 Coríntios 8, versículos 4 a 6. Ok. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo, de si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há só um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Como você vai transmitir esse conceito sem o uso de títulos? Existe apenas um Deus verdadeiro, e este é Yahweh. Não há vários Yahs e vários Yahwehs. Existe apenas um Yahweh, e ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Bem, o que tenho feito, e em grande parte o que temos feito aqui na WLC, é apenas usar os títulos em hebraico. Tudo bem, mas não há nada de errado com isso. Eu ouço um mas em sua fala. Não há problema em usar os títulos em hebraico desde que a pessoa com quem você está falando os conheça também. E veja dessa forma, como a comunicação é definida. Bem, é um processo e informações são trocadas. É uma rua de mão dupla. Se uma pessoa está falando, mas a outra não está entendendo, a comunicação não ocorreu. Qual é o sentido de usar títulos bíblicos se ninguém entende o que você está dizendo? Verdade, isso é bem verdade. Lembre-se também que Yah confundiu propositalmente as línguas em Babel. Palavras não são inerentemente pecaminosas, mas elas são apenas sons. Yahweh é o linguista mestre por trás de todas as línguas. Antes da Torre de Babel, todos falavam a mesma língua, e Yahweh as confundiu de propósito. Portanto, temos o título Deus. Na língua indígena maoris, o título para Deus é Atua, e em Swahili é Mungu. Mas a origem de cada um desses títulos pode ser atribuída a Yahweh, pois elas foram confundidas na Torre de Babel. O que eu estou tentando explicar é que não há nada de inerentemente pecaminoso em usar um título. Na verdade, eles são usados nas Escrituras também. Os títulos podem ser descritivos e podem dar a conotação de respeito. Como também pode ser usadas para fazer algumas comparações. Certo. A principal coisa que queremos lembrar é que você não invoca o nome de Yahweh usando um título que pode se aplicar também a falsos deuses, pois queremos ser específicos ao orar. Muito bom. Faremos uma pausa rápida, mas quando voltarmos, vamos falar sobre quais títulos especificamente são usados na Bíblia. Voltamos em seguida! Você alguma vez na vida já presenciou um terremoto? E o que você fez? Você correu para fora com medo que sua casa ou apartamento desabasse?
Você estava ciente do que estava acontecendo? Ou isso aconteceu à noite enquanto você dormia, vindo a descobrir somente no dia seguinte por meio dos noticiários? Qualquer um que já tenha sobrevivido a um terremoto de grandes proporções diria o seguinte: aquele terremoto mudou minha vida para sempre. Os terremotos têm este poder caso eles causem estragos e destruição sem precedentes. Mas, mais do que destruir mobílias, danificar pertences de extremo valor sentimental, assim como fotos de família, eles podem levar os que sobreviverem a se questionarem o que eles farão de suas vidas e quais são suas prioridades. Será que a partir daquele momento suas prioridades passaram a ser outras? O livro do Apocalipse nos revela que entre o tempo presente e os dias finais deste mundo haverá 5 terremotos de grande magnitude que terão seu lugar para um propósito específico: advertir para os eventos importantes que ocorrerão no desenrolar dos eventos finais. Esses terremotos acontecerão a fim de despertar e advertir a todos para os tempos em que estaremos vivendo, para que possamos sondar nossos corações e colocar nossas prioridades no que realmente importa. Nós não precisaremos ser pegos de surpresa por esses eventos, uma vez que a Bíblia é muito clara sobre isso. Ao presenciarmos todos esses terremotos e os eventos que os cercam, nós, de antemão, saberemos o que nos aguarda. Se você gostaria de saber o que Yahuwah já nos tem revelado sobre os terremotos que sobrevirão em um futuro próximo, visite nosso site. Acesse www.worldlastchance.com/português e clique no ícone rádio WLC. Procure pelo episódio intitulado Alerta, 5 terremotos de grandes magnitudes estão às portas. Yahuwah quer que saibamos o que nos aguarda. Ouça o episódio Alerta, 5 terremotos de grandes magnitudes estão às portas no www.worldlastchance.com/português. E você também poderá ouvi-lo no YouTube. E estamos de volta! Vamos voltar então aos títulos. Não é necessariamente pecado usá-los, mas queremos ser específicos ao orar, pois queremos usar o nome pessoal de Yahuwah. É um privilégio usar o nome pessoal do Altíssimo. E uma vez que você sabe o que o nome significa e que contém o poder que trouxe o universo à existência, por que você não iria querer usá-lo? Por que você não iria querer invocar o nome de Yahuwah? Os pontos levantados são bastante relevantes, Will. Eu gostaria de gastar um pouco mais de nosso tempo falando sobre os títulos usados em hebraico. Depois, nós podemos falar, se tivermos tempo, sobre os títulos que o grego apresenta. Mas, no hebraico, existem 3 títulos que são usados repetidamente. Sim, é uma palavra no singular e que significa literalmente força, ou quando usado como um adjetivo aparece como poderoso. É o equivalente ao termo em português que é Deus. Também pode significar todo-poderoso, como também o Todo-Poderoso, não pode? Pode sim. No entanto, a coisa a lembrar é que, embora isso fosse usado para se aplicar a Yahuwah, também era usado para se referir a falsos deuses. Novamente, é apenas um título, não contém o poder que o nome pessoal de Yahuwah tem, mas é frequentemente usado em consonância com o nome de Yah. Eloá é similar a El e novamente significa Deus ou divindade. No entanto, caro ouvinte, você não encontra esta forma usada com tanta frequência nas Escrituras. E finalmente temos a palavra Elohim, e é com este título que eu quero gastar um pouco do nosso tempo. Elohim é a forma plural e que é usada em Gênesis 1. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o espírito de Elohim pairava sobre as águas. E disse Elohim: haja luz, e houve luz. Tudo está registrado dentro do capítulo 1 de Gênesis 1. Na verdade, o nome Yahuwah não aparece até o início do 2º capítulo de Gênesis, quando o nome do Pai é ligado ao título Elohim. Ah, sim, eu vejo isso aqui nas palavras de Gênesis 2, versículo 4. Esta é a Gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus, ou Yahuwah Elohim, os criou. Mas antes de prosseguirmos, eu gostaria, Chris, que você lesse a definição da palavra Elohim
do Dicionário Expandido de Palavras Bíblicas New Strong. O número da palavra é o 430. Você poderia ler isso para nós, por favor? Tudo bem. Diz, abre aspas, o El, ou Rim, o plural do número 433, que é Eloá, significa deuses no sentido comum, mas especificamente usado desta forma no plural, especialmente ao se falar do Deus Supremo, ocasionalmente aplicado como deferência aos magistrados e às vezes como um superlativo, a figura plural se refere a governantes, juízes, seres divinos, seres sobre-humanos, incluindo Deus e os anjos. Fecha aspas. Isso é interessante. E abrindo mais esse leque, eu vejo que é usado pelo menos 2 vezes para se referir a deusas. Porém, eu devo dizer que você acabou de me confundir mais do que nunca. Você disse que isso se refere a Yahweh, mas não só a Yahweh. É apenas um título, assim como Deus ou Senhor. Certo, mas essa é a forma plural. E além do mais, eu não acredito em uma divindade trina, e eu sei que você também não, Will. E recentemente, nós aprendemos que o Salvador também não é divino. Ele é certamente o único filho gerado por Yahweh, mas ele não é divino. Então, como você harmoniza isso? É por isso que eu queria falar sobre isso hoje. A maioria dos cristãos modernos foi doutrinado nesta heresia de uma divindade trina. Um Pai eterno e autoexistente, e um Filho igualmente divino e autoexistente, e um misterioso Espírito Santo desencarnado, embora ainda divino e autoexistente. Bem, sim, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que nunca nos foi revelado qual seria o seu nome real, mas tudo bem. E há ainda alguns hinos que remontam esse tema. Quando menino, toda vez que íamos à igreja, eles sempre iniciavam o culto com uma doxologia. O que dizia a última linha desse hino? Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas isso contradiz as Escrituras. Vamos abrir em Deuteronômio e ler o capítulo 6, verso 4. Ou se você souber de cabeça esse verso, Chris, recite-o para nós. Sim, eu sei de cor, e diz: Ouve Israel, Yahweh, nosso Deus, é o único Yahweh. Acho que a leitura periférica é ainda melhor, diz: Ouve Israel, Yahweh é o nosso Deus, o próprio Yahweh, ou o único Yahweh. Dessa forma fica bem mais claro. Existe apenas um Deus verdadeiro, que é Yahweh. Dos 66 livros que compõem a Bíblia, você imaginaria que se realmente houvesse uma trindade, nós encontraríamos uma explicação em algum lugar das Escrituras? Espere um pouco. Para qualquer um de nossos ouvintes que não teve a chance de estudar sobre isso, eu gostaria de acrescentar uma rápida explicação. O Will está certo. A heresia de uma divindade trina surgiu muito mais tarde e veio do paganismo. Agora, alguns de nossos ouvintes podem estar pensando: como vocês podem dizer que isso não está nas Escrituras? 1 João 5,7 diz que há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Sim, essa informação está na Bíblia, mas nas Bíblias do nosso tempo. Mas o que precisamos entender é que isso foi acrescentado 1000 anos mais tarde. E não é possível ser encontrado em nenhum dos primeiros manuscritos. Foi adicionado mais tarde, depois que a igreja já havia se apostatado no tocante a este assunto. E o Will está certo, essa informação não aparece nas Escrituras. Mas, voltando um pouquinho, eu tenho uma pergunta e eu espero que você possa explicar para nós, Will. Eu entendo que a Trindade é um conceito pagão e que não está nas Escrituras. Eu estudei sobre isso e acredito piamente nesta concepção. Eu também estudei sobre a evidência de que o Messias, enquanto filho de Yah, era totalmente humano. E eu também compreendi desta forma. Sendo assim, por que o hebraico se refere a Yahweh usando um termo no plural? Eu vejo os escritores da Bíblia usando El ou Eloá, mas por que Elohim? Para mim, isso simplesmente não faz sentido. Yahweh é um Deus. Então, por que se referir a ele no plural? Isso é um pouco difícil para mim entender. Eu vou te dizer, Chris, e a resposta é tão simples que vai te surpreender. Este foi um artifício literário hebraico. Um artifício literário? Só isso? É só isso. Um artifício literário hebraico. Sim, é isso. E eles procediam desta forma sempre que eles achavam necessário, seja para ampliar ou enfatizar a importância de alguém. E isso é tudo. Não há grande significado teológico para isso.
Lembre-se, Chris, de que este termo também pode ser usado para se referir a magistrados. Então, talvez você se refira ao magistrado que trabalhe em um fórum próximo à sua casa como El. E o magistrado-chefe em Jerusalém, eu não sei se eles tinham isso naquela época, mas por uma questão de argumento, digamos que eles tinham, e esse magistrado-chefe que estava acima de todos os outros juízes, poderiam ser apropriadamente referidos usando o plural Elohim, porque ele era mais importante do que qualquer outra pessoa. Ele estava em uma posição acima de todos daquele local. Bem, então isso faz sentido. Yahweh, como o Deus dos deuses e cabeça de todos os outros deuses, seria referido no superlativo como Elohim. É isso. Tudo bem, agora vamos passar para o Novo Testamento. Há vários lugares no Novo Testamento em que a palavra Senhor aparece, e geralmente, embora nem sempre, em associação com o nome do Salvador. No grego, o que significa a palavra Senhor? Eu acho que não é Yahweh. Não é. Ele vem da palavra grega Kyrios. O dicionário bíblico traz longa explicação sobre isso, mas não vamos ler tudo o que esse dicionário traz. Mas eu copiei uma parte e eu gostaria que você lesse o que eu destaquei. Isso se aplica muito bem à nossa discussão de hoje. O dicionário bíblico que você está se referindo é o dicionário expandido Strong? Sim, e leia apenas as partes destacadas. Ok. Significa autoridade suprema, senhor, mestre e Deus. Os cúrios exerciam uma autoridade moral limitada que levava em consideração o bem daqueles sobre os quais ela era exercida. Cúrios traz o significado de ter poder ou autoridade e é traduzido de várias maneiras no Novo Testamento como senhor, mestre, proprietário e o que é um título de amplo significado. É usado como título de respeito dirigidos a um pai, a um marido, a um mestre, a um governante e a um anjo. Este é um título de cortesia dirigido a um estranho. E assim como El no Antigo Testamento, ele é apenas um título. E quanto a Deus? É também apenas um título e que é procedente do grego Theos, que significa divindade, especialmente da suprema deidade. Os gregos usaram Theos em sua religião politeísta. E, novamente, isso era apenas um título. Em nossa língua, o termo Deus é bastante fidedigno e segue estritamente o grego. Já o nome Jesus é simplesmente a nossa versão anglicizada da tentativa grega de transliterar esse nome. O grego não tinha o som Y. E então, eles não podiam falar ou soletrar o seu nome real, que é Yahushua. Eu acho maravilhoso o nome do Salvador. Yahweh foi que lhe pôs esse nome e não Maria e José. Você se lembra quando Maria estava grávida e um anjo apareceu a José e assegurou-lhe que o bebê seria o Messias? A José foi dito, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Yahushua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E isso é literalmente o que seu nome significa. O Salvador? Na verdade, o seu nome significa Yahweh salva, ou mais propriamente, a salvação vem de Yahweh. Seu próprio nome é uma revelação de que ele é o meio pelo qual Yahweh salvará todos os que aceitarem seu presente salvífico. Seu nome não significa Yahweh mais meus esforços para que eu seja salvo, ou Yahweh para que eu alcance a salvação. Seu nome quer dizer que a salvação vem de Yahweh, porque Yahweh salva. Eu acho muito legal como o nome de Yahweh, prefigurando um verbo do ser ou do existir, remete ao que ele é, que é a forma autoexistente de toda a vida. O nome Yahushua também não deixa por menos, uma vez que ele é literalmente a salvação que vem de Yahweh. É fantástico! E o propósito desses nomes divinos é inspirar fé em nossos corações, como Paulo diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yah é a vida eterna por Yahushua, nosso Senhor. Não é algo que temos que alcançar, mas é um presente que já é nosso, e tudo o que precisamos fazer é aceitar este presente. Porque Yah amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Que Deus que nós servimos, o único Deus verdadeiro e único Deus vivo. O único Deus que é uma mistura perfeita de justiça e misericórdia.
Não saia daí, caro ouvinte. Quando retornarmos, estaremos respondendo às suas perguntas enviadas para a nossa caixa de mensagens diárias. Fiquem ligados! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Você sabia que no período em que nosso Salvador esteve aqui na Terra, os judeus não usavam o calendário juliano para calcular o sábado do 7º dia? Com certeza não. Naquela época, o calendário juliano continha uma semana de 8 dias, e os judeus ainda se utilizavam do calendário lunisolar da criação para calcular seus dias de adoração. Os elementos mostrados pela história provam que o calendário usado hoje advém do paganismo. Isso é importante saber, pois a maioria das pessoas calculam seus dias de adoração pelo calendário gregoriano papal, que teve suas raízes alicerçadas diretamente do calendário pagão juliano. Se você quiser saber mais sobre este elemento fascinante, mas pouco conhecido da história, procure ler tudo sobre isto em nosso site www.worldlastchance.com/português. Busque pelo artigo A Semana Moderna de 7 Dias, explorando a história de uma farsa. Você ficará chocado com o que você aprenderá. Leia A Semana Moderna de 7 Dias, explorando a história de uma farsa no www.worldlastchance.com/português. Você merece saber a verdade. A World Last Chance se reserva a preparar um povo para o breve retorno do Salvador. Nossos programas de rádio de ondas curtas transmitem diariamente em 7 idiomas diferentes ao redor do mundo, com novas traduções em novos idiomas surgindo constantemente. Nossos vídeos e artigos já foram traduzidos para mais de 30 línguas diferentes. E não estamos focados apenas em um único ponto de doutrina. Queremos contribuir de alguma forma com as verdades celestiais, levando a verdade ao mundo. Nossos artigos e vídeos cobrem uma variedade de tópicos importantes para o crescimento e desenvolvimento da caminhada cristã. Apresentamos conteúdos que envolvem como viver uma vida de amor e piedade, crenças bíblicas baseadas apenas na palavra de Yah, o calendário do Criador e profecias do fim dos tempos que são vitais para o conhecimento de todos. Nós abordamos também muitos ventos de doutrinas que não se alinham com a palavra de Yah e que Satanás usou para enganar a muitos, assim como também demonstramos pelas Escrituras o porquê tal pensamento está incorreto e qual é a verdade. Visite-nos hoje em www.worldlastchance.com/português. Aprenda as verdades para os últimos dias deste mundo. A pergunta de hoje da nossa caixa de mensagens diárias está chegando até nós de Juneau, Alasca, aquele canto frio dos Estados Unidos que fica entre o Canadá e a Sibéria. Na realidade não é uma área tão pequena para ser considerada um canto. É um estado enorme. O litoral do Alasca é, na verdade, mais longo do que todos os outros estados juntos. Sério? E Juneau? Você disse que a pergunta é de alguém da cidade de Juneau? Sim, é dessa cidade. A área terrestre desta cidade tem algo em torno de 7.000 quilômetros quadrados dentro de seus limites. Isso não pode estar certo. Eu sei que isso parece loucura, mas eu li sobre isso em várias fontes. A área de Juneau é realmente maior do que alguns estados dos Estados Unidos. Uau, então tudo bem. Você fez quase que minha mente entrasse em parafuso. Bom, e vamos à pergunta que Brenda nos enviou. Ela escreve: eu sei que Yahweh é amor, mas, para ser honesta, eu tenho muita dificuldade em atestar isso no Velho Testamento. Ele mudou ou algo ocorreu entre o Antigo e o Novo Testamento? Ele parece tão severo no Antigo Testamento, enquanto tão amoroso no Novo.
Essa é uma boa pergunta e que preocupa muita gente, e é por isso que eu estou muito feliz por ter a chance de respondê-la aqui. Vamos começar lendo Malaquias capítulo 3, verso 6. Você poderia abrir sua Bíblia, Chris, neste livro e ler isso para nós? O que está escrito neste verso é fundamental para entender a resposta à pergunta de Brenda. Malaquias 3, versículo 6 diz: Porque eu, Yahweh, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Yahweh não muda. Esse é um fato biblicamente estabelecido e é onde precisamos começar nossa investigação. Ao olhar para essa passagem, eu acho interessante que a razão dada por Yah para não destruir a rebeldia do povo de Israel é exatamente porque ele não muda. Mas que lhe diz o que, mais especificamente? Bem, como 1 João 4,8 diz, Yah é amor. E é por isso que ele perdoa e não destruiu Israel em tempos de rebelião e desobediência. É exatamente desta forma. Agora abra, Chris, em Números 23 e leia o versículo 19. É aqui que mostra que Balaão, sob o comando de Yahweh, profere uma bênção aos israelitas. Vá em frente e leia assim que você conseguir. Ok. Yah não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, quando o Novo Testamento diz que Yah é amor e o Antigo Testamento concorda em mostrar que a prova de sua tolerância é encontrada no fato de que ele continuou a perdoar Israel por suas ofensas, podemos razoavelmente concluir que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo que o Deus do Novo Testamento. Bom, no entanto, eu consigo ver do porquê muitos questionam sobre isso. O que eu quero dizer é que, no Antigo Testamento, nós temos diversas ordens no tocante ao atacar um determinado país ou cidade e matar todos os homens, mulheres e crianças. Na verdade, esta ação é terrível e violenta. Foi assim que ocorreu, mas havia uma razão para isso. As linhagens que Yahweh fez com que os israelitas eliminassem foram aquelas descendências corruptas nas quais o povo estava totalmente entregue ao mal. Nós poderíamos dizer que ele estava extirpando um tumor para salvar o corpo inteiro. Ok. Mas a verdade é que Yahweh é o nosso Salvador. Assim que houve pecado, um Salvador se apresentou e um Messias veio até nós, a fim de que a humanidade fosse resgatada. Foi isso que ele lhe permitiu dar a Adão e Eva e a cada um de seus descendentes. Uma segunda chance. O Deus do Antigo Testamento é exatamente o mesmo Deus do Novo Testamento. Vamos ler Jeremias 31, verso 3. Aqui, Jeremias está citando Yahweh. Diz: De longe se me deixou ver Yahweh dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Isso é um amor sem precedentes, e esse é o Deus do Antigo Testamento. Agora vamos abrir em Apocalipse 18 e ler os versículos 4 a 8. Já achou? Sim, achei aqui. E diz: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumulam até o céu, e Yah se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela ministrou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é Yahweh, Eloá, que a jogou. Esse é o Deus do Novo Testamento, ou seja, o mesmo Deus do Antigo Testamento. Então, como você reconcilia duas facetas tão dispares de seu caráter divino? Todos nós podemos ver o seu amor no Novo Testamento e sua justiça no Antigo. Agora, você apontou seu amor no Antigo Testamento e sua justiça no Novo, mas esses ainda são polos opostos. Como você reconcilia esses extremos? Yahweh explica isso também. Vejamos Êxodo 34. Aqui neste capítulo, Moisés pediu para ver a face de Yah. E Yahweh disse a ele que isso não seria possível, mas ele deixaria Moisés ver suas costas depois que Yah passasse.
E ele disse a Moisés que iria proclamar seu nome ao passar. Esta é uma passagem muito elucidativa. Êxodos 34, versos... Deixe-me ver, versos 5 a 7. Tendo Iahua descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome de Iahua. E passando Iahua por diante dele, clamou: Iahua, Iahua, El compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Yahweh no Antigo Testamento é exatamente o mesmo amoroso e justo Criador que ele é no Novo. Misericordioso e gracioso, grande em bondade e verdade, perdoando a todos os que a ele se achegam, mas responsabilizando aqueles que desejam rejeitar sua oferta de salvação. E esta oferta está disponível para nós da mesma forma hoje como estava para Adão e Eva em face da queda. Assim como Adão e Eva, Abraão e Sara e todas as pessoas justas que viveram antes do nascimento do Messias esperaram pela vinda do Salvador e clamaram pelos méritos de seu sangue pela fé, nós também podemos olhar para trás e reivindicar esses mesmos méritos por meio da fé. Amém! E Yahushua, caros ouvintes, foi uma expiação perfeita. E Yahua tornou isso bastante simples e direto. Eu amo a resposta que Paulo e Silas deram ao carcereiro filipense quando ele perguntou o que ele precisava fazer para ser salvo. Eles disseram: crê no Senhor Yahushua Cristo e será salvo, tu e a tua casa. A salvação é um presente gratuito concedido a mim e a ti, querido ouvinte, e é simplesmente concedido por o aceitarmos pela fé e não por meio de obras. Não é uma salvação por abstinência ou salvação por determinação, é a salvação pela fé. 1 João 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda que não se manifestou o que havemos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Sim, mas a purificação vem depois da salvação como outro presente e não antes. E é o Deus do Antigo Testamento que, antes mesmo de nascermos, planejou uma maneira de nos salvar e a apresentou a Adão e Eva. Então, assim que houve o pecado, ele interveio para nos salvar. Esse é o Deus do Antigo Testamento. O mesmo Deus do Novo que nos amou tanto que gerou e deu à luz a um filho por intermédio de Maria, para salvar todos os que o invocassem. Amém! Que fantástico! Ele nunca muda. Ele nos amou naquela época assim como nos ama hoje. Isso é tudo que temos de tempo para responder hoje. Se você tiver perguntas ou comentários, também gostaríamos de ouvir de você. Acesse nosso website no www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Podemos não ter tempo para abordá-las no ar, mas tentaremos respondê-las por meios das perguntas e respostas em nosso site. Eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Câncer. A própria palavra já é o suficiente para assustar qualquer um de nós. O Instituto Nacional do Câncer relata que em 2012 houve 8,2 milhões de mortes relacionadas ao câncer em todo o mundo, com 14,1 milhões de novos casos relatados. O câncer é uma das principais causas de morte no mundo. Naturalmente, quando o marido de Debbie Myers, Ed, foi diagnosticado com câncer, o principal sentimento que a cercou foi o medo. Mesmo que o câncer estivesse crescendo lentamente, ainda era um câncer. Ed queria esperar um pouco antes de informar aos amigos e entes queridos sobre seu diagnóstico.
Ele queria investigar sobre suas opções e se reunir com especialistas antes de comunicar sua situação com os familiares e amigos. Debbie, então, decidiu respeitar a posição de seu marido, mas por dentro ela se sentia sufocada pelo medo. O que ela faria se ele morresse? Como ela poderia seguir sozinha sua jornada sem a presença de seu esposo? Nessa época, ela ganhou um pequeno livro de devoções matinais e as mensagens traziam grande esperança. Tanto o livro como os grupos de estudo da Bíblia que ela frequentava se concentravam em uma coisa: nas admoestações de Yahweh para que não tenhamos medo, e sim depositar todas as nossas incertezas em seus cuidados. Debbie conta, abre aspas, essas mensagens começaram a chegar semanalmente. Parecia que em todos os lugares que eu ia, Yah estava me dizendo: não se preocupe, não tema, confie em mim. E essas mensagens começaram a vir com mais frequência à medida que as semanas se transformavam em meses. E naqueles dias, Ed e eu nos aproximávamos de ter que tomar algumas decisões relacionadas ao tratamento dele. Eu compartilhava todas essas incidências de Deus com meu marido toda vez que elas ocorriam, e nós nos apegávamos a elas. No entanto, o estresse e a tensão de um futuro incerto sempre traziam de volta o medo. Um dia, Debbie recebeu um telefonema de uma amiga muito próxima dela. Eu sei que isso vai parecer estranho, ela disse, mas você não sai da minha mente. Eu continuo ouvindo as palavras, não temas porque sou contigo. Sinto-me ridícula em ligar para você, mas há algo que está acontecendo que eu não sei o que é, mas é algo com o que você deve parar de se angustiar? Com lágrimas nos olhos, Debbie começou a sorrir e dizer que realmente havia algo muito sério acontecendo. Embora ela ainda não pudesse comentar nada sobre o que estava ocorrendo, ela pediu que ela ficaria muito grata se sua amiga pudesse se juntar a eles em oração. Debbie percebeu que o Pai Celestial, por meio de seu amor incondicional, estava enviando mensagem após mensagem, procurando repetidamente fazer com que eles confiassem no Todo-Poderoso e não se sentissem aflitos. E ela decidiu que eles precisavam seguir aquelas diretrizes. As palavras "não temas porque sou contigo" tornou-se um mantra de Debbie. Ed ainda estava com câncer, mas Debbie entendeu que Yahweh estava transformando a maneira como ela via toda aquela situação. Ela diz, abre aspas, eu estava aprendendo a confiar em Yah como algo bem presente e real em minha vida diária, em sua capacidade de guiar, fortalecer e falar comigo por meio de sua palavra, da oração e amigos de fé. Os diversos meios que o pai se utilizou para falar com aquele casal, que foi por meio de pessoas ou quaisquer outras formas, trazia certeza de que eles não deviam se preocupar, apesar de que também não era uma promessa de que Ed seria milagrosamente curado, mas que Yahweh estaria com eles, independentemente do que viesse a suceder a Ed. O tratamento de Ed chegou ao seu fim e foi um sucesso. Foi uma fase difícil de sua vida, mas Debbie agradece pelas lições que ela aprendeu ao passar por todo o estresse da doença do esposo. Através de sua própria experiência, ela agora sabe e está convicta de que, aconteça o que acontecer, Yahweh estará ao seu lado, dando-lhe forças para vencer cada etapa da vida. A vida não é fácil para ninguém, uma vez que todos nós temos nossos medos e provações que nos aterrorizam diariamente. Portanto, é de extrema importância que nos entreguemos a Yah todos os dias de nossas vidas, confiando nele em todas as circunstâncias. Josué 31, versículo 8 diz, Yahweh é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Recebemos grandes e preciosas promessas, vá e comece a reivindicá-las. Sabe, Will, que eu tenho que admitir que quando eu comecei a aprender sobre o nome divino, que foi cerca de talvez 10 anos atrás, eu fiquei chocado ao ver como o diabo havia escondido muitas verdades sobre os títulos genéricos. Eu tive esse tipo de reação instintiva ao pensar que, se Satanás estivesse tentando esconder a verdade sobre esses títulos, eu queria ter a certeza de nunca os usar novamente ao me referir ao Criador.
Acho que muitos de nós já tivemos a mesma reação. Nós ficamos chocados ao ver como Satanás escondeu a verdade bem embaixo de nossos narizes e nós a subestimamos. Eu, às vezes, tenho feito isso, mesmo aqui na rádio WLC. Eu também tenho feito isso. Na verdade, nós usamos nomes pagãos para os dias da semana. E, literalmente, o dia de sábado, no calendário atual, é o dia de Saturno. Mas falando sobre o sábado bíblico, eu conheci um sujeito canadense que era sabatista lunar e que guardava o 7º dia trazido pela Bíblia. No entanto, toda vez que ele tentava compartilhar sobre o verdadeiro sábado, ele encontrava dificuldades. O meu ponto é que, como ele poderia mencionar sobre o calendário gregoriano e o enganoso sábado de Satanás e não usar o sábado, dia de Saturno do nosso calendário? Eu diria que é bastante difícil. E como ele tem trabalhado com essa situação? Bem, o que ele tem feito é dizer, me perdoe, pai, e seguir fazendo o seu melhor. É um pouco perturbador, mas na verdade há muitas pessoas que fazem isso. Eles se recusam a usar qualquer palavra de origem pagã. A meu ver, o problema com isso é que todas as nossas palavras têm origens pagãs. Todos os nossos ancestrais foram, de alguma forma ou outra, pagãos. E o hebraico? Algumas pessoas dizem que o hebraico é a língua do céu. Não há como saber e tudo o que podemos fazer é especular. Mas Gênesis 15 nos diz que Iá pediu para que Abrão saísse de Ur dos Caldeus. Isso mesmo. Você poderia dizer que Abraão foi um babilônico, não foi? Ur dos Caldeus ficava na Babilônia. Certo. Ur ficava apenas cerca de 240 quilômetros a sudeste da Babilônia. Meu ponto é que quando ficamos tão focados nas minúcias de quais palavras usar e quais omitir de nosso vocabulário do dia a dia, nós não nos tornamos diferentes dos fariseus que discutiam sobre qual irmão reivindicaria a viúva como esposa em face da ressurreição. Satanás obscurece a verdade e a esconde. A obra de Iá e a nossa em cooperar com ele é brilhar a luz da verdade nas trevas do erro. Agora, se de repente decidirmos que não vamos ou não podemos usar algumas palavras, estamos efetivamente limitando nossa capacidade de comunicação. E isso é o que Satanás quer. Yahweh nunca nos pediu para assumir uma posição tão extrema. Aqui eu estou falando de mim mesmo, pois eu já fiz isso no passado. Pessoalmente, eu escolho não usar títulos genéricos quando estou orando. Neste ponto, eu quero ser muito específico, mas ao tentar comunicar verdades celestiais, não devemos sentir que temos que limitar nosso vocabulário. Tudo isso torna mais difícil comunicar a verdade e então Satanás vence. Bem, espera um momento. Você não está descartando este problema um pouco rápido demais? Como assim? Bem, há um verso. Me dê apenas um segundo para eu encontrá-lo aqui, que basicamente diz que Iá tirará os nomes pagãos de nossas bocas. Já encontrei. Está aqui. Oséias, capítulo 2. Ouça enquanto eu leio os versículos 16 e 17. Diz: Naquele dia, diz Yahweh, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Fecha aspas. Me parece que isso é algo que Yahweh está retirando. E dessa forma, se quisermos estar de acordo com ele, deveríamos parar de usar esses nomes de Baalins. Eu entendo. A questão é que não é isso que está sendo dito aqui. Esta passagem é muito rica em significado e simbolismo, e você está tomando essas palavras como literais. Tudo bem. E como então você interpreta isso? Aqui nós vemos Osés falando, certo? Sua esposa foi infiel a ele, e Yahweh usou isso como uma ilustração da infidelidade de Israel a seu marido divino, Iá. Vamos voltar e ler esses versículos novamente, mas vamos ler no contexto. Aqui Yahweh está dizendo que apesar de Israel ser uma esposa infiel a ele não se divorciaria dela. Em vez disso, ele voltaria atrás e a cortejaria, e seu relacionamento seria mais próximo do que nunca. A última vez que você leu foi na versão King James. Dessa vez eu gostaria que você lesse na nova versão King James, porque ela traduz esses títulos. E por onde você quer que eu comece? Vamos ler o versículo 14 e depois do 16 ao 20. Tudo bem, diz: Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim. Eis que vou levá-la para o deserto e lá, a sós, falarei ao seu coração. Naquele dia assegura Yahweh: Tu me chamarás meu marido, e não mais dirás Baal, meu senhor.
Eis que eu mesmo tirarei dos teus lábios os nomes dos Baalins. Seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia firmarei um pacto com todos, a fim de que todas as pessoas tenham o direito de viver em paz. Então eu me casarei contigo por toda a eternidade. Eu tomarei minha esposa em verdade e justiça, com amor e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade e reconhecerás Yahuwah. A infidelidade de Israel procedeu de um coração infiel. Quando Yahuwah diz que removerá de sua boca os nomes dos Baals, ele aqui está falando sobre uma purificação do coração. Vamos abrir agora nossas Bíblias lá em Lucas capítulo 6 e ver o versículo 45. Ok. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. O pecado nos separa de Yah. Para que os nomes dos Baals sejam realmente removidos de nossas bocas, eles precisam ser removidos de nossos corações. E o ponto é que nós não conseguimos fazer isso. Sim, verdade. Por isso, só ocorrerá por meio de um presente. É verdade, por nós mesmos nós não conseguiremos. Filipenses 2, versículo 13. Porque é Yah quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A salvação plena e completa está disponível para cada um de nós, e só deveremos escolher se a aceitamos ou não. Para encerrar, você poderia ler Ezequiel 36, versículos 25 a 27. O texto diz: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A salvação é um presente, e não será se tivermos que merecê-la. Por outro lado, ela está à nossa disposição, e nos aguardando para que a recebamos por meio da fé. Yah conhece nossas fraquezas, e Ele sabe que somos apenas pó. E Ele tornou a nossa salvação possível para que todos que aceitassem fossem salvos. Junte-se a nós novamente amanhã, e até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.